tema da nossa aula de hoje é pedido perfeito, processamento e transferência de pedidos. Vamos então ver a definição da palavra perfeito segundo o dicionário Aurélio. Perfeito é, que reúne todas as qualidades concebíveis, que atingiu o mais alto grau numa escala de valores, incomparável, único, sem par, que corresponde precisamente a um conceito ou padrão ideal. Ótimo, excelente, irrepreensível, executado ou fabricado da melhor maneira possível, sem defeito, impecável, que não deixa margem a dúvidas, cabal, rigoroso, completo, total, acabado, rematado, perficiente. Vamos imaginar a seguinte situação. Um piloto de avião, muito experiente, com muitas horas de voo, que comete um único erro na vida e faz o avião cair e, portanto, mata todos os passageiros que estão a bordo daquele avião. Ou ainda, um cirurgião médico com muitas horas de cirurgia, muito tempo de experiência, que já fez milhares de cirurgias, que comete um único erro na vida, esquecer o bisturi após uma cirurgia dentro de um paciente. São exemplos extremados, mas que podem acontecer no dia a dia e que dão a dimensão exata da palavra perfeito. Perfeito significa sem erros, não podemos cometer erros, não podemos errar. No caso do atendimento do pedido, a situação não é crítica e tão dramática como a comentada nos dois casos anteriores. Porém, o erro pode levar a problemas no relacionamento com o cliente, desgastes e até a ruptura da relação. O pedido perfeito. Falar do pedido perfeito significa pensar de forma abrangente. Significa pensar e trabalhar com um conceito de qualidade total, conceito bastante abrangente, cujo resultado final é a busca por zero defeitos. Pedido perfeito é aquele que passa por todas as etapas do processamento sem apresentar nenhum erro, seja ele um erro administrativo, seja ele um erro operacional. Em resumo, o pedido perfeito é aquele que sai exatamente como entrou do sistema, com as quantidades pedidas, os valores corretos, as datas de entrega acordadas e cumpridas e o pagamento efetuado pelo cliente. Quando pensamos no pedido perfeito, não necessariamente temos que criar processos e procedimentos complexos para o seu gerenciamento. Na realidade, devemos dar prioridade às questões básicas, às questões que atendem na plenitude, porém, sem buscar, num primeiro momento, nenhum refinamento e nenhum aumento de complexidade da solução para o atendimento. Em resumo, é entregar ao cliente tudo aquilo que foi acordado anteriormente. Nada mais, nem nada menos, nem antes, nem depois, nem com valor acima, nem com valor abaixo. Ou seja, é fazer o básico bem feito. O grande desafio para gerenciar algo que parece tão simples, mas que é bastante complexo, é, além de pensar em políticas, rotinas e procedimentos, é tratar o elemento mais importante do processo, que é o elemento humano. De nada adianta criar rotinas, criar procedimentos bastante completos, bastante consistentes, se quem vai executar essas funções não estiver imbuído do espírito de que tem que fazer o melhor atendimento possível e cumprir com as suas atividades de maneira exata, correta, sem nenhum erro. Para ilustrar esse meu comentário sobre a importância de pessoas, vou relatar aqui um caso vivido quando trabalhei em uma indústria têxtil. Havia um gerente da empresa que toda segunda-feira chegava mal-humorado à empresa, por problemas quaisquer do final de semana. Imagine esse cidadão tendo que atender um cliente, se relacionar com um cliente. Com certeza, naquela data, nas segundas-feiras, a empresa não conseguiria fechar nenhuma negociação por conta do estado de espírito dele. Não era por uma questão técnica, por uma questão comercial e nem por nada. Era apenas pelo lado pessoal de quem estava interagindo, de quem estava em busca de realizar a sua atividade. Se pensarmos na interação das empresas com o mundo externo, vendas para o exterior, por exemplo, além de todas as dificuldades,
técnicas, operacionais e pessoais, também nós temos uma série de outros itens que aumentam ainda mais a complexidade da relação, como, por exemplo, requisitos aduaneiros, licenças sanitárias, exigências de segurança. Todas essas variáveis aumentam ainda mais a complexidade e traz ao ser humano, aquela pessoa que está interagindo com isso, uma necessidade de conhecimentos técnicos e culturais por conta de estar lidando com padrões diferentes daquele que está acostumado a lidar dentro do seu contexto de negócio, dentro do seu país. Vamos falar agora um pouco sobre o agente de negócios. O agente de negócios é fundamental dentro do processo do pedido perfeito. E por quê? Porque quanto mais ele conhece tecnicamente do seu negócio, do produto ou serviço que ele está vendendo, quanto mais ele tem domínio de políticas comerciais, procedimentos, políticas internas, ele vai poder contribuir mais para que o pedido chegue em condições ideais dentro da organização e que ele possa trafegar, ele possa ser processado sem falhas. O agente de negócios contribui sobremaneira porque ele é quem está na ponta de lá, conversando com o cliente, entendendo os requisitos e os atributos. Quanto mais ele trouxer essa informação para dentro da organização, mais facilmente a organização vai conseguir alocar recursos adequados, alocar tempo, pensar em prioridade para poder atingir o pedido perfeito, para atender o pedido conforme requisitos daquele cliente, porque o agente de negócio já fez esse papel de decifrar as necessidades do lado de lá. Vamos falar um pouco agora dos colaboradores internos da empresa. As empresas hoje cada vez mais estão se utilizando de contratos de terceirização, de mão de obra terceirizada para realizar suas atividades operacionais. E não importa para o cliente se ele está falando com um funcionário, com alguém que está registrado dentro da empresa como um funcionário, ou se alguém que está atendendo ele é alguém contratado por uma empresa de prestação de serviço. O cliente não quer saber disso, para o cliente não importa, o que importa é que ele está conversando com a empresa e quer ser atendido pela empresa. E como fazemos para que, não importa se a pessoa seja um funcionário interno ou um funcionário contratado, para que ele assuma a responsabilidade de entregar o pedido perfeito, de cumprir com as determinações, com as atividades, as tarefas dele, de maneira que ele possa executar tudo e no final do processo o cliente esteja satisfeito porque a empresa, o fornecedor, atendeu às suas necessidades. Nós fazemos isso através do quê? De políticas e procedimentos bem estruturados, bem escritos, documentados, com treinamento para as pessoas precisam conhecer isso, precisam saber o que tem para fazer, quais as ferramentas que ela dispõe para executar aquela atividade. Para quê? Para buscar atender o cliente em elevados níveis de excelência, para trabalhar com uma cultura de melhoria contínua, porque processo, ele depende, ele está interrelacionado à cultura de melhoria contínua. Nenhum processo nasce pronto, nenhum processo nasce perfeito. Ele vai melhorando à medida que a gente vai trabalhando, vai entendendo as necessidades, vai entendendo as melhores formas de fazer alguma coisa. Devemos também questionar os processos. Nós temos por obrigação sempre buscar melhorar, buscar rever tudo que a gente faz. Por quê? Um processo, mesmo que ele esteja funcionando bem, dado que o cenário muda, os clientes mudam, as necessidades, elas se recriam a todo dia, nós devemos ter em mente que o processo é algo que não é eterno, que tem que mudar, que tem que ser revisto, que tem que ser aprimorado. Vamos agora falar de serviço ao cliente. O grande dilema das organizações é balancear, equilibrar a relação custo e serviço ofertado. Por quê? Porque os recursos são limitados. As organizações não têm recursos infinitos para prover todo e qualquer tipo de serviço requerido pelo cliente. Então, as empresas são obrigadas a, dentro dos seus recursos, dentro dos seus limites orçamentários, ofertar os melhores serviços, os mais adequados ao seu cliente, mas não todos os serviços. Os serviços a serem oferecidos aos clientes devem buscar ser um fator de diferenciação.
eles devem proporcionar uma alavancagem nos negócios. Eu não devo me preocupar em oferecer um serviço apenas por oferecer ou apenas porque a concorrência oferece, mas sim, qual o resultado que eu vou conseguir para o meu negócio ao oferecer aquele serviço para o cliente. Então, ele tem que estar linkado aos objetivos de negócio da empresa, aos objetivos de mercado. Se é um objetivo de alavancar volumes, eu preciso me programar para ter uma distribuição, uma entrega de volumes adequados. Se é atender com custo mais baixo, eu preciso montar uma operação mais enxuta, mais funcional, que atenda a esse objetivo. E os objetivos logísticos, eles devem estar vinculados, eles devem fazer parte de um objetivo maior, que é o objetivo estratégico da empresa. A empresa, quando ela define seus objetivos estratégicos, ela trabalha dentro da estratégia dos 4 Ps, bastante conhecida no mercado, que fala em produto, ou seja, ter os produtos corretos para o atendimento daquele mercado. Fala também em preço. O preço tem que ser compatível com o produto ou serviço oferecido, compatível com o público-alvo que eu pretendo atingir. Também tenho que me preocupar com atividades promocionais, com a promoção dos meus produtos e serviços. O que é mais efetivo fazer? Uma promoção A, uma promoção B, para o público que eu quero atingir ou para a praça onde eu estou inserido. Aquela promoção faz sentido ou não? Um outro aspecto dos 4 Ps, bastante importante, é praça ou localização. Imagine um país como o Brasil, dimensões continentais. Eu quero estar em todas as praças, eu quero atingir todas as localidades, ou eu vou fazer uma estratificação, eu vou para as grandes cidades, eu vou para cidades onde você tem uma determinada concentração populacional. Então, muito importante essas definições. Para quê? Para depois traçarmos os objetivos logísticos que vão estar alinhados a esses objetivos estratégicos, de modo a suportar o atendimento da demanda, suportar o crescimento do negócio e suportar o atingimento dos resultados. Então vamos agora falar dos objetivos logísticos que suportam esse atendimento à demanda. O primeiro deles é a disponibilidade de produtos. Não adianta eu definir uma praça de atendimento, um canal de distribuição, um público-alvo, se eu não tiver o meu produto ou serviço disponível. Então, disponibilidade é fator fundamental para atingir objetivos estratégicos, objetivos de negócio. Além disso, além de ter o produto disponível, devemos nos preocupar com o tempo de atendimento. Porque se eu vendo um produto que ele é um produto que tem similares no mercado, ou se eu tenho um serviço que tem similares, e eu chego depois do meu concorrente, ou depois do momento que o consumidor quis adquirir aquele bem ou serviço, eu não consegui atingir o meu objetivo de negócio. Eu não consegui atingir a minha meta estratégica de atender na disponibilidade e no tempo necessário. Além disso, devemos nos preocupar com a capacidade de resposta às demandas. As demandas oscilam, as demandas, na maioria das vezes, elas não são estáticas, elas não são padrões, elas têm flutuações, têm variações. Por conta disso, nós devemos estar preparados para dar respostas rápidas, seja por uma flexibilidade, seja por um estoque adicional que eu tenha dentro da minha cadeia. Mas, enfim, capacidade de resposta muitas vezes me propicia um aumento de participação do mercado, porque eu fui mais rápido, eu reagi mais rápido do que o meu concorrente. E além disso, nós devemos prover uma infraestrutura de suporte adequada a todas as necessidades de disponibilidade, de tempo e de resposta. Ou seja, eu preciso ter centro de distribuição, fábricas, fornecedores próximos ao centro de consumo, próximos à praça que eu vou estar atendendo. Por quê? Não adianta nada um cliente me fazer um pedido hoje e eu demorar 10, 15 dias para entregar, porque ele pode ter atendido a necessidade com um concorrente, ou o consumidor pode não se interessar mais por aquele produto. Vamos imaginar um período sazonal,
período de festa de Natal. Se você não tiver o peru do Natal pronto no supermercado na véspera do Natal, não adianta ele chegar na primeira semana de janeiro. Você vai ficar com o produto sem vender, porque a época de consumo maior daquele produto é no período de festas natalinas. Então, importante disponibilidade, importante tempo, importante resposta. E a infraestrutura de suporte, ela faz com que tudo isso se concretize no ponto de venda. Vamos agora ao depoimento de um profissional da área que irá falar sobre planejamento logístico para atendimento de necessidades, importante num mercado em maturação como o brasileiro. Veja, para se planejar o atendimento logístico de mercados em fase de maturação, como é o caso do mercado brasileiro, e aliás em alguns pontos do território do mercado já maduro, é importante que se faça um bom planejamento do sistema logístico, ou seja, o desenho do sistema logístico tem que contemplar as variáveis mais importantes do sistema. Quer dizer, se projetar adequadamente as estratégias de localização das instalações, de armazenagem, de centros de distribuição, se localizar adequadamente o planejamento do sistema de transporte, mas sobretudo se desenhar um bom sistema de informações logísticas que permitam o gerenciamento do sistema de uma forma consistente, coerente, em que ocorra sobretudo o chamado planejamento colaborativo, ou seja, que todos os elos da cadeia troquem informações. Por quê? Porque aquele elo que está lá na ponta, mais próximo do cliente final, é óbvio que ele tem uma visão muito mais clara do cliente do que o elo que está no começo da cadeia. Então, quando eu troco informação entre todos os elos, eu replico essa informação para todos os envolvidos na cadeia, com toda certeza eu melhoro e o planejamento do mercado, o atendimento da demanda fica muito mais facilitado. Então as ferramentas de planejamento colaborativo, sobretudo, é que são a resposta a essa questão. Planejamento é algo fundamental, de fundamental importância, para que todas essas variáveis estratégicas e logísticas se combinem, aconteçam e o resultado final seja atingido. Vamos falar agora do processamento e transferência entre indústrias. Esse relacionamento entre indústrias, por acontecer no início da cadeia produtiva, acaba segurando todas as oscilações que acontecem no início da cadeia de demanda. Ou seja, ele é dependente, extremamente dependente de informações rápidas e consistentes. Por quê? Para reagir aos picos e vales advindos das oscilações. Além disso, essas indústrias precisam trabalhar com estoques de segurança, pois elas não dispõem de tempo para reagir se elas não tiverem estoques para começar a rodar a cadeia produtiva. Vou dar um exemplo que ilustra bem essa questão de picos e vales, de reação a oscilações de demanda. Imaginem uma indústria de lata e uma indústria de bebidas. Nós estamos no mês de julho, o mês de julho é um mês que normalmente o clima está frio, o setor de bebidas ele vende um pouco menos. Vamos imaginar uma situação onde durante um certo período do mês tenhamos aí temperaturas elevadas, o mês está muito calor. O que vai acontecer? As empresas vão vender mais bebida, vai ter mais demanda por consumo de bebidas. E aí? Fornecedor de lata, se ele não tiver latas em estoque, e o fornecedor das bebidas, se ele não tiver os insumos para preparar as bebidas, aquela demanda adicional que veio por uma condição climática, ela não vai poder ser atendida e as empresas não vão poder aproveitar uma oportunidade de negócio, não vão poder alavancar volumes por conta de algo que fugiu do controle dessas empresas. Por outro lado, vamos imaginar agora uma situação inversa. Imagine que a gente esteja no período de calor, final do ano. Então, a previsão de venda, por exemplo, de sorvetes nesse período é muito alta. Faz calor, o consumo de sorvetes é bastante alto. Imagine uma semana onde o clima muda e aí nós temos um período de frio, de temperaturas baixas durante o verão. O que vai acontecer com aquele sorvete que está distribuído e pronto para ser vendido? Ele não vai ser vendido.
E aquele sorvete que está estocado, pronto para ser reposto a partir daquelas vendas. Ele não vai ser reposto, ele vai ficar parado na indústria. Vamos imaginar a situação do fornecedor do palito de sorvete, que provavelmente tem os palitos produzidos prontos para ser entregue na fábrica. Eles não vão ser entregues porque a indústria não vendeu o sorvete, o fornecedor do palito não vai conseguir vender aquele insumo para a produção de sorvetes. Ou seja, a cadeia tem que estar preparada, tanto para situações de aumento de demanda quanto de retração de demanda. Isso vale não só para condições climáticas, mas também por todas as oscilações que o mercado vive. Situações econômicas, situações de negócio que levam muitas vezes uma empresa a estar com excesso de estoque e outras vezes com falta de estoque. Daí a importância de informações rápidas e consistentes para que a reação seja tanto para o aumento quanto para a retração de demanda. Vamos ver agora como se dá o processamento e a transferência entre indústria e comércio. O relacionamento entre indústria e comércio é bastante diversificado, pois temos, pelo lado do comércio, empresas com diferentes modelos de negócio, diferentes modelos de comercialização. Então, esse relacionamento, ele é bastante rico e ele demanda ações diferentes para cada tipo de comércio com os quais nós vamos nos relacionar. Vamos agora conhecer os tipos de cliente que se relacionam com a indústria. Vamos começar falando dos atacadistas. Atacadistas são aquelas empresas que substituem a indústria em determinadas localidades, em determinadas regiões. Então, quando falamos da relação com atacadistas, devemos sempre pensar na visão de longo prazo. Por quê? O atacadista é a extensão da indústria em regiões onde a indústria não vai ou clientes nos quais a indústria não consegue atender pela questão custo, pela questão prazo, pela estrutura comercial. Ou seja, o atacadista tem que ser encarado como um parceiro com investimento, com visão de longo prazo, com extensão de relacionamento, ou seja, são empresas que trabalham como se fossem a indústria para aquele determinado produto ou categoria de produtos. E aí temos exemplos de atacadistas diversos. Tem aquele atacadista que vai até o cliente, tem o atacadista que tem grandes lojas, grandes pontos de comércio, nos quais pequenos varejistas se abastecem. Então, tem uma gama de atacadistas, de modelos de atacadistas, e que servem para atingir, normalmente, o pequeno varejo, nos quais a indústria não consegue atender diretamente. Além dos atacadistas, temos as redes de varejo. Redes de varejo, elas demandam um grande planejamento. Normalmente são empresas estruturadas, são empresas grande parte internacionais, empresas de grande porte, que têm estruturas profissionalizadas, que têm processos, políticas e procedimentos e que demandam uma relação de longo prazo, uma relação normalmente baseada em contratos de fidelização, de volumes, de atendimento, de padrões de atendimento, de padrões de crescimento e de objetivos estratégicos comuns. Além disso, essas grandes redes de varejo, elas têm normalmente padrões definidos pela sua matriz, que muitas vezes já são seguidos fora do Brasil pelas empresas. Então, o que acontece normalmente é que muitos desses padrões, muitos desses contratos chegam já pré-definidos e pré-determinados. Então, é uma relação bastante estruturada, uma relação que demanda um profissionalismo bastante grande de quem os atende. Como exemplo de rede de varejo, nós temos aqui no Brasil a rede Walmart, uma grande rede americana com presença no mundo todo, milhares de lojas, o maior empregador do mundo atualmente, que é uma empresa que, além de abrir as informações, ela também abre os seus planos de negócio, ela trabalha dentro de políticas pré-estabelecidas de crescimento e de participação de mercado. Temos também rede Carrefour, que é uma rede europeia, foi a primeira grande rede a chegar no Brasil, rede internacional,
com mais de 30 anos de Brasil, também com uma participação grande, e que nos últimos tempos adquiriu empresas nacionais, ou seja, tornou alguns varejos locais, varejos internacionais, colocou dentro da sua grande rede empresas locais com as quais a indústria fazia negócio em formatos distintos. Ou seja, é uma outra demanda para a indústria. À medida que essas empresas crescem, por crescimento orgânico ou por aquisições, o maior número de lojas entra para dentro de contratos e padrões pré-estabelecidos. Outra rede importante no Brasil, Rede Pão de Açúcar, que é uma empresa que começou local e que hoje tem uma participação de acionistas estrangeiros. Também é uma rede que se organizou, cresceu e que também tem uma demanda, especialmente por troca de informações muito grandes. Sejam informações do dia a dia, como pedidos e entregas, até informações de desempenho de produtos no ponto de venda, participação nos negócios, crescimento, atingimento de metas, ou seja, uma empresa que trabalha muito forte com a questão de avaliação de performance e de desempenho dos seus fornecedores, sejam elas performances operacionais, sejam performances comerciais. Vamos agora falar sobre os varejos independentes. Varejos independentes são normalmente redes locais, empresas familiares, que cresceram a partir de pequenos negócios, muitas vezes que mudaram de formato para se tornar hoje grandes redes, empresas estruturadas, empresas com participação e com presença em vários estados brasileiros. Um exemplo de uma rede assim é o Magazine Luiza, uma empresa do segmento de móveis e eletroeletrônicos, que iniciou suas atividades com uma pequena loja no interior de São Paulo e que hoje tem presença em vários estados do Brasil, com vários formatos de loja. Tem a loja tradicional, tem loja eletrônica e também tem uma parte do comércio eletrônico. Então, o Magazine Luiza é um exemplo de um varejo que cresceu a partir de um pequeno negócio e hoje tem uma estrutura bastante profissionalizada e bastante forte no relacionamento com a indústria fornecedora. Vamos então nos aprofundar no comércio eletrônico. Qualquer menção que fizermos ao comércio eletrônico, ela pode estar desatualizada, porque esse é um negócio muito dinâmico e que se recria e se reinventa a todo momento. Ao mesmo tempo, dificilmente o comércio eletrônico substituirá totalmente as formas tradicionais de comercialização, seja por hábitos de consumo, seja por restrições de acesso à tecnologia. Não é todo mundo que tem um computador na sua casa, não é todo mundo que se sente seguro para fazer transações eletrônicas, transações pela internet. O que o comércio eletrônico deve buscar é agregar negócios às formas tradicionais de comercialização. E aí nós temos uma série de exemplos para mencionar aqui. Se eu voltar ao exemplo do Magazine Luiza, o Magazine Luiza tem lojas tradicionais que tem formato com estoques, vendedores, a pessoa compra ao mesmo tempo em que ela avalia os produtos. Ela tem um outro formato de loja, que é loja eletrônica Luiza, onde só existe catálogo eletrônico num espaço reduzido, ou seja, você não precisa ter uma loja muito grande. Você tem um quiosque com um computador, onde a pessoa pode acessar as informações e dizer, eu quero comprar esse produto porque ela conseguiu identificar o produto que ela necessitava. E também o Magazine Luiza tem a sua página, o seu site de compras na internet. Aqueles consumidores mais habituados a usar essa forma de negociação acabam se valendo da comodidade de adquirir um bem sem sair da sua casa. Pode fazer da sua casa, do seu escritório. Ou seja, o Magazine Luiza, com 3 formatos de comercialização, consegue cobrir o público que gosta de ir na loja, aquela região onde ela não consegue ter uma loja com um grande espaço e o consumidor que gosta da comodidade de fazer a compra a partir da sua casa. Vamos agora conhecer um caso de sucesso do comércio eletrônico no Brasil.
A B2W surgiu em 2006, fruto da fusão dos sites de venda online Americanas.com e Submarino. Sua logística baseia-se na centralização dos estoques em um único local e na organização central dos produtos, que são devidamente etiquetados e registrados. Dessa forma, a entrega dos produtos no local determinado pelos clientes é feita com segurança e com uma reduzida taxa de equívocos. Esse caso da Americanas.com com o Submarino, ele mostra o grande benefício que é consolidação de estoques e o ganho de escala. Porque a partir do momento que você tem duas operações se fundindo e sendo gerenciadas a partir de uma única base, você consegue melhorar a alocação de recursos, melhorar a distribuição, ou seja, você tem pacotes, volumes de duas operações saindo de um único lugar para um único ponto de abastecimento. Você diminui os pontos de estoque e chega com mais volume a um único ponto de atendimento. Então esse é o grande benefício desse caso. Para finalizar, o pedido perfeito é um sonho que deve ser perseguido por todas as empresas. Porém, a realidade mostra que estamos bastante distantes de conseguir isto. Pois, pelo número de variáveis que temos que gerenciar, pela complexidade, transformar o sonho em realidade é um longo caminho a ser percorrido por todas as empresas. A dica de estudo da nossa aula de hoje é o livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, Criando Redes que Agregam Valor, do Martin Christopher, da Cengage Learning Editora. Esse livro é interessante para o nosso tema de hoje porque ele fala muito sobre o relacionamento entre empresas e todas as variáveis envolvidas nesse relacionamento.